Graça e paz a todos os irmãos. Quem pode ficar de pé, fique de pé. Nós vamos aprender hoje que a confiança em Deus, ela é incondicional, amém? Eu não confio em Deus pelo que Ele prometeu, mas eu confio em Deus porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem um propósito de cuidar, Ele decidiu cuidar e nós cremos, amém? Então não importa o que esteja acontecendo na sua vida, você tem que ter certeza que Deus, Ele sempre entra com providência. Deus, Ele sempre tem o cuidado dele ativo, Ele não para de agir, e isso para nós é um conforto muito grande. Mas para que nós venhamos a sentir esse conforto, é preciso desenvolver uma fé cada vez mais inabalável, amém, igreja? Porque muita gente está se abalando, tem muita gente dentro da igreja que hesita em muitas situações, a pessoa fica cheia de dúvida, desanima, desiste, fica com medo. A igreja tem mentido hoje, pregando até que o mal não acontece na vida do crente. Por quê? Na verdade, nós não podemos colocar Deus na parede. O mal não é culpa de Deus. Se nós conhecemos a Bíblia, o mal não é culpa de Deus. Deus, Ele desde a criação, Ele deu ao homem a capacidade de resistir ao mal, mas o homem cedeu. E quando você cede ao mal, você sofre as consequências do mal. Isso aí não tem para onde correr. Existe uma consequência em relação a todo erro. E quando Adão errou, irmãos, para você não ficar pensando que o mal que acontece na sua vida, tudo é consequência do seu erro, mas quando Adão errou, todo mundo sofreu a consequência do erro de Adão. Esse é um princípio bíblico que nós não podemos rejeitar. Existe um pecado original que atingiu toda a humanidade, e por isso o mal existe. Não, muitas vezes você está sofrendo a consequência de um mal num mundo caído, mas não é que você é o pecador. O pecado entrou no mundo e esse mal atinge. O pecado entrou no mundo, o mal prevaleceu e esse mal atinge a todas as pessoas hoje, cristãos, não cristãos. Só que existe uma providência de Deus de resgate, de salvação, de livramento, de libertação, mas você tem que crer no plano de salvação. E o plano de salvação, ele tem um centro onde a nossa fé é extraída desse centro que se chama Jesus Cristo. O plano de salvação está em Jesus Cristo, o perdão está em Jesus Cristo, a cura está em Jesus Cristo, a paz está em Jesus Cristo. Em Cristo Jesus estão todas as bênçãos, amém? Então não adianta nós ficarmos hesitando, ou cremos ou não cremos, mas nós estamos aqui para quê? Para desenvolver mais a nossa fé em Jesus a cada dia. Cada dia que você vem na igreja, talvez você chegue aqui com um problema muito grande, mas você não pode olhar para o problema. A receita não é essa. Você tem que olhar para Deus como soberano. Você tem que olhar para Deus como supremo, como aquele que é onipotente. Ele pode todas as coisas. E se Ele pode todas as coisas, e Ele prometeu o nosso resgate, Ele prometeu a nossa salvação, Ele prometeu o nosso perdão, Ele prometeu, irmãos. Ele prometeu isso. Ele determinou isso. É propósito dele perdoar, é propósito dele salvar, é propósito dele tirar o pecado. Deus não quer que você conquiste isso, não. Ele está te dando. É porque a igreja inverte as coisas. Não, você tem que alcançar. Não, você tem que crer. É diferente.
Você tem que crer, você tem que se lançar no propósito. É diferente de buscar, é diferente de querer fazer algo para agradar a Deus. Não, Deus não quer que se faça nada, Ele quer que creia nele. Creiam em Deus, seja qual for o problema que vocês estão enfrentando. Creiam em Deus, porque nele há consolação, nele há conforto. Pastor, mas eu não estou conseguindo ver a resposta. Creia em Deus, diga glória a Deus. É isso que nós precisamos, crer em Deus. Tudo está contra nós. Não tem lógica o que está acontecendo. Como que eu vou acreditar num Deus se a minha vida está indo abaixo, se eu estou numa situação complicada? Mas a fé é isso, irmãos. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé não é baseada em acontecimentos. A verdadeira fé é quando você crê que Deus abençoa, quando você crê que esse Deus é salvador. Talvez você não esteja vendo a salvação, mas você tem que crer. Você tem que crer até o final. E nós vamos ver um exemplo aqui de um homem que creu até o final, contra tudo, ele creu contra os seus próprios sentimentos. O sentimento é para abalar, pastor? Mas eu vou continuar crendo. O sentimento é para ter uma ansiedade muito grande? O sentimento deveria ser de tristeza? Deveria ser, ou talvez até seja, mas não vai abalar a minha fé. Eu vou crer em Deus até o final. A minha condição é contrária a tudo. Eu não consigo me libertar de certos vícios. Humanamente falando, eu não consigo. Mas eu tenho que crer que Deus é poderoso para fazer acontecer. Amém? Como aquela canção de Lázaro, Deus vai fazer o quê? Acontecer. Deus vai fazer acontecer. Irmãos, tenham certeza disso, que Deus proverá. Abra em Gênesis 22 aí. Gênesis 22. Gênesis capítulo 22. Digam glória a Deus. Curve a sua cabeça mais uma vez, com fé. Senhor nosso Deus, nos dê direção e esclarecimento espiritual para as coisas que estão acontecendo. Nos dê resistência em relação ao mal que muitas vezes parece até estar prevalecendo, mas nós temos certeza que o Senhor está no controle de tudo. Toda a igreja diga: meu Deus, que eu saiba certamente, sem duvidar, sem vacilar, que apesar de todo mal se apresentar, até aparentemente prevalecer, mas o Senhor esteja no controle da nossa vida, porque aconteça
o que acontecer, nós confiamos na redenção, na salvação, que realmente fomos chamados e escolhidos. Precisamos sim que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que estejamos firmes no Senhor, em Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, contra todo mal, contra todo problema, contra toda dificuldade, porque o Senhor dará a saída. O Senhor não permitirá que sejamos destruídos. A nossa redenção plena está garantida pela tua palavra, e por isso, meu Deus, queremos permanecer, queremos confiar mais, ter um compromisso de fé com o Senhor, sem vacilar. Muito obrigado, meu Deus, por estarmos na batalha, por estarmos enfrentando os nossos problemas, as nossas dificuldades. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado. E agora, fale conosco, para que o nosso conhecimento e a nossa fé seja mais ativa, seja mais forte, que o Senhor dê ordem aos nossos corações, o Senhor possa nos guiar pelo teu Santo Espírito. Digam amém. Irmãos, nós temos que ter uma visão real das coisas, de que existe muita dificuldade. Quando você chega na igreja e diz que não vai haver dificuldade, é o maior engodo. Isso quer dizer engano, isso é o maior engano. Porque o que mais nós estamos vendo, irmãos, são pessoas gemendo, sofrimento para tudo que é lado. Existem pessoas com uma condição financeira privilegiada, existe. Mas eu digo a vocês que todos estão gemendo. Todos estão gemendo. Todo mundo está passando por uma luta. O que tem dinheiro está com problema de doença, está com problema de filho nas drogas, está com problema de separação. O que não tem dinheiro, da mesma forma, está passando dificuldade material, mas está tendo saúde física, mas está tendo uma força. Mas todo mundo está o quê? Todo mundo está sofrendo. Todo mundo geme, irmãos. Toda a criação geme. Não é só crente, não. Olhe para cá. Toda a criação geme. Então não se impressione com a sua situação. Pastor, o que está acontecendo? Tem gente que fica assim se perguntando: nada dá certo na minha vida. Não, irmãos, a estratégia não é essa. Essa história de que você, depois que entrou para a presença de Deus, o diabo não vai te atormentar mais, isso é mentira. Tem casos que o diabo começou a atormentar muito mais depois que você decidiu seguir a Cristo. Eu vou ter muitas contradições na minha mente, irmãos. Mais ainda, depois que eu decidi seguir a Cristo. Por que, pastor, que eu estou tendo essas contradições? Porque o mal existe. E segundo, porque Deus permite. Você está sofrendo por quê? Por permissão de Deus. Está acontecendo essa dificuldade por permissão de quem? De Deus. Crente, não crente,
pessoas de outras religiões, se vocês pararem para pensar, todo mundo está sofrendo. Ah, não, fulano é da igreja, a vida dele é mil maravilhas. Mentira. Ah, fulano é pastor, a família dele é uma bênção. Mentira. É uma bênção sim, mas ele passa por problema. É uma bênção sim, mas ele enfrenta os mesmos problemas que você enfrenta. Amém? Ah, pastor, mas ele está bem, está com casa, ele está com isso, está com aquilo. Tomara que seja por uma capacidade justa. Mas ele também tem o quê? Ele também tem o quê? Tem problema, irmãos. Isso é o natural dos nossos dias. Por quê, pastor? Tudo por conta da queda do homem. O mal existe e ele ataca qualquer pessoa. Pastor, e quem não está sendo atacado? É porque Deus não permitiu. Deus não permitiu. Deus não permitiu ser atacado numa área, mas pode estar certo que está sendo atacado noutra área. Um é no financeiro, outro é na saúde, outro é na família, outro são os filhos. Às vezes você está bem numa área, está passando uma luta em outra área. Mas eu quero dizer a vocês que toda a criação geme, irmãos. Toda a criação está passando por dificuldades. Mas nós temos uma vantagem. Qual é a vantagem, pastor? Nós recebemos a promessa de Deus do Espírito Santo. Digam glória a Deus. Nós temos uma ajuda do céu. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos esperança. Quem tem Deus tem esperança, sim ou não? Vocês têm esperança, ou se não tem, deveriam ter. Ninguém entra na igreja para ser religioso. Eu entro na igreja não é por causa do mundo, não, irmãos. Permanecer aqui não é para eu ter uma aparência lá fora, não. Fulano é convertido agora. Eu estou um pouco me lixando porque eles estão achando. Eles podem achar que eu sou o que eu era, o que for, que seja. O principal é o que eu creio, o que eu espero no Senhor. Isso é mais importante. Pastor, não é bom ter conceito lá fora, não. É bom sim, mas muitas vezes você não vai ter. Muitas vezes você não vai ter. Tem gente que é marcado. Tem gente que tem a vida marcada. Mas não é para ter preconceito de si próprio. Partindo do princípio que você agora tem uma nova vida. É nisso que nós temos que confiar, irmãos. Esperar o que Deus prometeu. Esperar a manifestação das bênçãos dos filhos. Os filhos, o pão espiritual. As bênçãos espirituais, vocês têm que esperar isso. O problema nosso é o materialismo que é colocado dentro da igreja. Esse é o problema. E isso alimenta as pessoas de uma forma, mas não fortalece. É um alimento que não dá sustância. Enche a barriga, mas não fortalece espiritualmente. Enche a barriga, mas não fortalece o espírito. Não fortalece o caráter espiritual. Quando a igreja ensina prosperidade, ela não fortalece o seu caráter espiritual. Ela fortalece o seu ego. É diferente. Quando você vem para a igreja para alimentar ego, você fica atrás daquilo que você quer. Mas quando você vem para a igreja para alimentar o espírito, você ouve o que você precisa ouvir. Diga glória a Deus. Aqui, irmãos, nessa igreja, Deus fala o que nós precisamos ouvir. Ele usa esse homem que está aqui, esse humilde que está aqui, dependente. Eu sou um dependente de Cristo. Esse homem que creu na salvação. Pastor, o senhor está aqui por quê? Porque eu creio na salvação. O senhor está aqui por quê? Contra a minha vontade. Eu estou aqui contra a minha vontade. Eu estou aqui contra a minha natureza.
Aqui está no altar, nessa plataforma aqui. Altar é uma força de expressão, porque isso aqui é uma construção de alvenaria, não tem nada a ver com altar espiritual. Amém? Eu estou aqui contra a minha natureza, mas eu estou aqui por um compromisso de fé. A vontade do Senhor é o que, pastor? Naturalmente, está deitado na cama, está lá no shopping. A vontade humana era essa, mas o compromisso de fé que me faz estar aqui. O compromisso de fé, crendo naquilo que Deus preparou. Eu estou aqui porque eu estou crendo naquilo que Deus preparou. Eu estou aqui porque eu creio no meu chamado. No meu chamado para quê? No meu chamado, que é o mesmo chamado de vocês, para a salvação. Eu estou aqui crendo que o meu Deus me sustenta. Pastor, o senhor geme também? Também. Eu sofro também. Eu tenho problemas também. Às vezes a gente olha assim, não, fulano não tem problema. Mas todo mundo geme. Por quê, pastor? Porque o mundo é caído. Uns estão sofrendo mais, outros estão sofrendo mais também. Mas todo mundo está gemendo. Todo mundo está passando dificuldade. Um está sem dinheiro, o outro está sem trabalho, o outro está com problema com o filho nas drogas, o outro está com problema sentimental, o outro está com problema de dívida, o outro está com problema de separação, o outro não está se dando bem com a esposa. Cada um está com um problema decorrente de quê? De um mundo caído, de um mundo onde o mal, em dado momento, ele tem prevalecido na vida das pessoas. E vocês têm que entender isso. Pastor, estou doente, apareceu um câncer, apareceu isso, apareceu aquilo, eu fui desempregado, a economia está ruim. Mas esse problema, irmãos, está acontecendo com muitas pessoas. Eu não estou dizendo que isso é motivo de consolação, mas o que eu quero que vocês entendam, que Deus está trabalhando para salvar. Deus está trabalhando para mudar essa história. Deus está no controle de tudo. É isso que a igreja tem que entender, pastor. Deus está no controle de tudo. E é muito bom quando nós colocamos Deus no centro da nossa vida. É muito bom quando nós temos essa certeza que Deus está trabalhando. O Criador está trabalhando. O Criador que permitiu que eu nascesse, Ele me chamou. Ele permitiu. Nem sempre um filho nasce porque Deus quer. Muitos homens foram chamados por Deus desde o ventre da mãe, mas tem muita gente que nasceu por permissão. Tem duas coisas, irmãos: um acontecimento por vontade diretiva de Deus, e o outro acontecimento é quando Deus permite. Mas só que nos dois acontecimentos Ele está no controle. Quando Jesus nasceu, foi porque Deus o quê? Deus o quê? Deus quis. Não permitiu não, Ele quis. Ele quis porque Ele planejou antes. Ele falou com Maria antes. Ele falou com Maria antes que ela seria mãe, mas ela ainda não estava grávida. Mas Ele falou antes. Então eu estou mostrando a vocês que tem acontecimentos que Deus o quê? Deus quer. Isso vocês têm que entender. Tem coisa que Deus quer. Mas pastor, e quando a criança nasceu de uma relação extraconjugal? Mas é filho do diabo? Não, Deus permitiu. Ele pode transformar a maldição em quê? Em bênção. Foi o que Ele falou com Agar. Ele falou isso com Agar. A criança nasceu e foi a vida de Agar virou um inferno, a vida da mulher de Abraão virou um inferno, a vida de Abraão virou um inferno, só que Deus consertou tudo. Amém? Deus, Ele está no controle, irmãos, de tudo. É isso que vocês têm que sair daqui hoje entendendo, pastor. Tudo tem uma providência de quem? De Deus. Mas na vida daqueles que se convertem a Deus, Deus está no controle da vida daqueles que se convertem. Todo mundo geme, todo mundo sofre, mas Deus está tratando dos seus. Deus está tratando daqueles que se convertem.
Deus está libertando aqueles que o buscam, aqueles que confessam Jesus Cristo, aqueles que confessam crer no Filho de Deus, aqueles que confessam crer no sangue que verteu na cruz. Essas pessoas podem ter certeza que, por pior que estejam suas situações, Deus está tratando. É o que é isso, pastor? Providência. Providência. A providência é um recurso de Deus, a providência é um exercício contínuo de Deus, é uma energia de Deus na sua causa, que não vai permitir que você seja o quê? Destruído. A providência de Deus estava na minha vida lá atrás, há 10, 15, 20 anos atrás, nos piores momentos, Deus estava tratando. Por quê? Mas o senhor não era convertido, não. Mas Deus sabia que eu iria me converter, irmãos. Deus sabia. Deus, ele sabe quem vai. Tem traficante na boca de fumo, que Deus sabe que vai se converter, por isso ainda não foi tragado, porque Deus está chamando, porque são pessoas que estão ouvindo uma pregação e o coração está sendo tocado. Tem pessoas no presídio, presas lá com penas altíssimas, mas que Deus sabe que são pessoas que vão se converter, por isso são escolhidos do Senhor. E é isso que vocês têm que entender, irmãos. O pastor está preso por quê? Porque o diabo colocou na prisão? Talvez o diabo tenha colocado, sim. Talvez tenha sido por causa do pecado, sim. Talvez seja uma sentença da justiça do homem e um juízo de Deus, mas foi permissão de Deus, e Deus vai usar esse acontecimento para o bem. Esse mal vai ser transformado em bênção. Digam glória a Deus, porque vai mudar a história dessa pessoa. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês têm que entender isso, irmãos. Pastor, eu estou com esperança na salvação. Não fique olhando para o seu problema, não fique olhando para o aperto. Continue lutando, continue fazendo o que precisa ser feito, irmã. Continue fazendo o que precisa ser feito, meu filho. Continue fazendo. Não fique lamentando, não fique desistindo do Senhor. Isso que é compromisso de fé. Compromisso de fé não é vir aqui dar louvor quando está tudo bem, para encostar carro na porta da igreja, moto. Não, compromisso de louvor é quando você vem doente. É quando você vem cheio de problema. Ah, mas não pode vir feliz. Não, pastor, pode, muito bom. Mas se você tiver também numa situação contrária, você também vem. É nesse nível espiritual, é nesse caráter espiritual fortalecido que Deus está esperando colocar a nossa igreja. É esse caráter espiritual, Flávio, que Deus quer ver você louvando, mesmo que tudo esteja difícil, tendo certeza que Deus está no controle. O marido está com um problema muito sério, o filho está com um problema muito sério, mas você é uma escolhida de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Você deve continuar crendo, porque Deus está te sustentando, Deus está renovando, Deus está ordenando continuamente a sua vida. Diga glória a Deus. Deus, ele está nos céus, irmãos, e faz tudo o que lhe apraz. E qual é o prazer dele? Salvar. Salvar, salvar, salvar. Amar, amar, amar. Esse é o prazer de Deus. E nós temos que confiar em Deus. Nós temos que confiar, pastor, eu tenho que esperar sem ver. Isso é esperar sem ver. Temos que esperar sem ver. Temos que esperar uma providência de Deus sem ver. Eu não estou vendo, mas Deus proverá. Eu não estou vendo a minha cura, mas Deus proverá. Eu não estou vendo a minha saúde, mas Deus proverá, irmã. Deus proverá. Eu não estou vendo, pastor, paz dentro da minha casa, mas Deus proverá, irmã. Deus proverá.
Você tem que confiar. A fé é nas coisas que não se veem mesmo. A fé é o compromisso naquilo que realmente eu não estou vendo. Mas eu creio, diga glória a Deus. Toda a igreja diga, levante as mãos, feche os olhos. Eu não estou vendo, mas eu creio naquilo que Deus está disposto a fazer. Eu creio no plano que Deus preparou para a minha vida. Eu estou aqui esperando o que eu não vejo, mas com paciência eu vou esperar. E o Espírito do Senhor vai me ajudar na hora que eu sentir a fraqueza, porque eu sei que Deus está comigo. Amém? Digam glória a Deus. Você não sabe o que você vai fazer, irmãos, muitas vezes. Você não sabe muitas vezes nem o que você vai pedir, mas a palavra diz que o Espírito Santo, Ele ora por nós. Vocês têm que confiar em Deus. E na Bíblia tem um exemplo claro de um homem que confiou em Deus contra todas as circunstâncias. Ele via coisas terríveis, mas ele não abandonou o Senhor. Ele via perda de coisas valiosas, mas ele não se afastava de Deus. É isso que Deus está esperando. Hoje nós ainda nos afastamos de Deus por valores que estabelecemos em coisas, em pessoas. Colocamos coisas no lugar mais alto do nosso coração, colocamos pessoas no lugar mais alto do nosso coração, mas Deus gostaria que fosse o contrário, que Ele sempre imperasse, Ele sempre estivesse no lugar mais alto, no seu primeiro amor. O seu primeiro amor fosse dele, somente dele e de mais ninguém. E se você colocar Deus como primeiro amor, se você amar a Deus dessa forma, pastor, Deus em primeiro lugar, Ele proverá. Eu vou dar esse exemplo aqui rapidinho para a gente encerrar. Gênesis 22. Gênesis 22. Glória a Deus. Irmãos, nessa passagem aqui que todo mundo conhece, se você vai ler em casa depois, o pastor não vai ler isso tudo, porque são passagens que vocês conhecem, vocês precisam entender o espírito da mensagem, porque aqui nós não estamos aqui para contar historinha, nós estamos aqui para tirar o tesouro do ensinamento espiritual, amém? O ensinamento espiritual é mais importante, o fundamento, o que Deus quer que a igreja aprenda com a mensagem é mais importante. Vocês sabem que Deus pediu Isaac. Essa passagem, Gênesis 22, fala que Deus pediu Isaac. E quem era Isaac? Isaac era o filho que Abraão mais desejava. Isaac era o filho prometido por Deus para um homem que não tinha condições mais de ter filho, para uma mulher que era estéril, idosa. Isaac é um filho que nasceu de um milagre. Amém? Isaac nasceu pelo poder sobrenatural. Isaac é uma promessa. E por isso Isaac era muito valioso. Eu sei que todos os filhos são valiosos. Amém? Mas Isaac era muito mais valioso pela condição, irmãos. Quando você tem um filho que ultrapassa barreiras intransponíveis pela condição humana, quando você recebe uma bênção desse nível, ela se torna muito mais valiosa, muito mais apreciada. E Isaac era muito apreciado por Abraão e por Sara.
Mas o que Deus faz? Não adianta você amar a Deus por causa da promessa que Ele cumpriu na sua vida. Olhe para mim, irmãos. Deus cumpriu a promessa e deu o filho tão desejado a Abraão, mas muitas vezes o problema de recebermos as promessas é que elas tomam o lugar de Deus. Por isso que a igreja hoje coloca você para adorar as promessas. Por isso que a igreja tira textos do contexto, um texto que parece que Deus está dando uma promessa material, como a prosperidade material, como a riqueza material, e coloca você para focar essa promessa, e isso se torna um foco, um objetivo, e Deus fica em segundo o quê? Em segundo plano. Então Deus, sabendo disso, que Abraão amava demais o filho, e a posição espiritual de Abraão era muito importante para Deus. Abraão não poderia dar um testemunho contrário de adoração, porque ele nasceu, ele foi chamado para ser o pai da fé. E o pai da fé não podia amar mais um filho. O pai da fé não podia amar mais a mulher dele. O pai da fé não podia amar mais a família dele. Então, quando Deus chamou Abraão, ele disse: larga a tua terra e a tua parentela. Amém? Primeira coisa, larga a sua família. Glória a Deus. Deus mandou Abraão largar a família, a casa. Separe-se dos seus parentes. Deus começou testando ele com algo precioso. Pastor, o parente é muito bom, a gente gosta muito, gosta. Mas Deus falou o que com Abraão? Separa dos seus parentes. Deus começa a testar a fé, irmãos, aos poucos. Qual é o propósito, pastor? Deus quer que nós tenhamos um caráter espiritual forte. Deus, Ele quer que nós tenhamos um compromisso de fé. A fé não pode parar num nível baixo. Ela tem que o quê? Ela tem que crescer. Por que ela tem que crescer? Porque os problemas, eles vão crescer. Na medida que a gente vai tendo experiência na vida, os problemas também, eles são o quê? Eles são maiores, sim ou não? Criança não tem problema. Criança não tem problema por quê, pastor? Porque ela não tem responsabilidade. Mas na medida que nós vamos crescendo, aí daqui a pouco o cara casa, ele já começa a ter responsabilidade com família. Quando ele começa a estudar, que ele vai para a faculdade, ele já começa a ter responsabilidade, porque ele tem que passar. Então ele precisa ter um compromisso de fé cada vez o quê? Cada vez mais forte. Você casou, você arrumou um marido problemático. Deus, Ele vai requerer de você um fortalecimento de fé, ou Ele vai te dar um fortalecimento de fé para você suportar essa situação. Você passou a ser mãe, a sua filha se tornou um problema. Você vai ter que ser uma mãe cheia de fé para suportar e vencer o problema gerado pela sua filha. Amém? Então Deus falou com Abraão: olha, larga a sua família, sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Glória a Deus. Foi isso que Deus fez. Deus pediu a Abraão que confiasse nele. Deus falou que iria fazer um concerto através de Abraão. Amém? E isso, o tempo está o quê? O tempo está passando, irmãos. Eu não estou vendo nada acontecer. O tempo está o quê? O tempo está passando. O tempo está passando, a doença não sai. O tempo está passando, não acontece nada. O tempo está passando e só problemas vêm, só problemas vêm, só problemas vêm. Mas nós temos que fortalecer o nosso compromisso de fé. Nós temos que fortalecer o nosso caráter espiritual. A nossa fé tem que ser profunda, independente daquilo que nós estamos vendo. Digam glória a Deus. Pastor, não estou vendo
meu resultado. Mas você tem que ter o quê? Você tem que manter a sua fé. Porque no final, a resposta vai chegar. Eu estou profetizando aqui agora, quem crê recebe. Eu estou profetizando aqui que se você permanecer até o final com Deus, a sua resposta ela vai chegar. Se você permanecer confiando na promessa, na palavra do Senhor, que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é supremo, que Ele é onipotente, a promessa vai chegar. E Abraão esperou muitos anos por Isaque, 30 anos aproximadamente, irmãos. Recebe uma promessa com 70 e recebe um filho com 100 anos. Mas só que Abraão não era um homem comum para Deus. É isso que você tem que entender. Sabe por que você está na prova? Olha para mim. Porque você não é comum para Deus. Porque você não é mais um para Deus, você é um único. Abraão foi único, como Cristo foi único, e cada um de nós, irmãos, somos um para Deus. Eu quero dizer que você tem valor. Eu quero dizer que você tem valor. Deus quer te colocar numa posição de exaltação aos olhos dele. Ele quer encontrar graça em você, por isso Ele trabalha na sua vida, por isso Ele tem permitido acontecer muitas coisas. Ele permitiu acontecer. Ele manda Abraão apresentar o filho no altar do holocausto. Uma prática, irmãos, que Deus condenava, que era o sacrifício de crianças. Mas era uma prática pagã que Abraão conhecia, da cultura dele. Em Ur dos Caldeus, uma cidade pagã que acredita que tinha vários ídolos, crianças eram sacrificadas aos ídolos. E para Abraão, isso não era novidade. Mas Abraão, pastor, veio antes da lei. Abraão não conhecia a lei de Moisés porque ele não era do tempo de quê? Ele não era do tempo da lei. Nós temos que entender isso. Como que Deus mandou, pastor, sacrificar Isaque, se a lei de Moisés não permitia o sacrifício? Deus era contra o sacrifício, porque Abraão nasceu antes da lei. A fé não é pela lei. Deus já deixou isso claro aqui. Aí você vai viver por lei, você se dá mal. Amém? Abraão nasceu no tempo que não havia lei de Moisés. E Deus pede, olha, leva o seu filho e apresenta ele no altar do holocausto. Olha o que ele fala, igreja, no versículo 2. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem o quê? A quem amas. Olha o que não é que Deus sabia. Você ama esse menino e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus falou assim: mata o seu filho no altar para mim. Mas você vai ter que ir para uma montanha, não é agora. E a palavra diz que Abraão viajou 3 dias com essa criança. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Irmãos, o que Abraão pensou? O que você como pai faria? Será que você iria responder sim para Deus ou não? Se Deus chegasse hoje e pedisse o seu filho, talvez você respondesse mais fácil. Ou talvez você dissesse também: não, Senhor, meu filho não. Deus pedisse aquilo que você mais ama,
Talvez Deus permitiu que uma área da sua vida fosse tocada, mas Ele está provando a sua fé. Ele não queria o filho de Abraão, e nós vamos ver isso. Mas Abraão amava o filho. Só que nós temos que amar mais a quem? A Deus. Abraão Deus requisitou o filho. Deus sabia que Abraão amava o filho, e ele pediu o filho no altar do holocausto. Por quê, pastor? Porque ele queria o amor de Abraão de forma incondicional. Ele não queria que Deus o amasse, ele não queria que Abraão o amasse por causa do filho, mas ele queria que Abraão amasse a Deus separado de tudo. Abraão tinha que amar a Deus acima de todas as coisas. É isso, essa é a verdadeira fé, irmãos. É esse compromisso, pastor, é mulher, é filho? Não, isso são bênçãos de Deus, mas o importante é Deus. Jesus disse isso, que nós teríamos que amar menos nossa família, filho, casa, irmão, mãe, pai, porque senão não seríamos dignos de sermos discípulos dele, seguidores dele. Tem gente que está agarrado com o filho, mas não está agarrado com quem? Tem gente que está agarrado com o marido, mas não está agarrado com quem? Com Deus. Nós temos que nos apegar a Deus, irmãos, e crer na providência dele. Abraão se apegou com Deus. Abraão, eu creio que que tipo de sentimento foi despertado no coração de Abraão? Abrir mão daquilo que nós mais amamos não é fácil. Abrir mão daquilo que nós mais amamos, ver aquilo que nós mais amamos em decadência. Isso vai provocar uma vacilação. Eu não vou mais na igreja porque eu tenho orado a Deus e a minha situação não muda. É isso que muita gente fala. Esfria na fé. Vem na igreja quando quer, vem na escola dominical quando quer, porque a situação não está boa, pastor. Eu não estou vindo porque eu estou sofrendo muito. Só que você tem que confiar em quem? Você tem que confiar unicamente em Deus. É isso que Deus gostaria de ver. Você obedecendo de forma incondicional, você o amando de forma incondicional, como Ele te amou também da mesma forma. Diga glória a Deus. E isso, irmãos, eu chamo de fortalecimento de caráter espiritual. Pastor, eu estou firme com Deus, apesar da minha condição. Abraão permaneceu firme com Deus, apesar do pedido. O pedido estava completamente fora do bom senso, irmãos. Deus mandou Abraão fazer uma coisa totalmente contrária ao seu bom senso, ao seu amor paternal. Como que Deus, que diz que ama, Ele manda eu apresentar o meu filho em holocausto? Só que a situação seria invertida. Isso aqui já era um prenúncio de que quem iria apresentar de fato, de verdade, o filho em holocausto seria Deus. Deus não queria que Abraão apresentasse, não, mas ele ia mostrar que ele ia prover o cordeiro. E quando Abraão disse Deus proverá, irmãos, ele foi profeta nas nossas vidas. Porque na verdade quem proveu o cordeiro que tira o pecado do mundo foi o próprio Deus. O próprio Deus. Esteja disposto, pastor, o que nós aprendemos aqui, esteja disposto a seguir a Deus até o final, mesmo que a situação pareça complicadíssima, difícil, contra até a sua esperança. Eu não tenho esperança de que essa situação melhore, mas eu vou confiar em quem? Eu vou confiar em Deus, porque Ele proverá. Irmãos, Abraão não reclamou com Deus. O que eu vejo nessa palavra foi um homem que não titubeou. Peraí,
Ele está mandando pegar a criança. Ele pegou a criança e não falou com quem? Ele não falou com ninguém. Quem tem comunhão com Deus, irmão, não fica perguntando para ninguém, não. Quem tem intimidade com Deus, conhece a voz de quem? Conhece a voz de Deus. Mulher de oração, mulher que conhece a palavra, homem que conhece a palavra, homem de oração, homem frequentador da igreja que louva, da igreja que agradece, da igreja que adora, tem intimidade com quem? É isso que nós temos que ter, intimidade com Deus. Para quê, pastor? Para conhecer a voz de Deus. Deus não brinca com ninguém, mas Ele prova. Ele prova a fé. Ele não prova com o mal, mas Ele prova o quê? Ele usa o mal, sim, para provar a nossa fé. Ele usa o mal, Ele permite que o mal toque para provar a nossa fé, como Ele fez com Jó. Permitiu que o diabo tocasse em Jó, mas só tocou até onde Deus o quê? Até onde Deus permitiu. Deus protegeu Jó quando Ele disse o quê? A vida dele o quê? A vida dele não. Pode tocar na saúde, pode tocar no patrimônio, pode tocar na família, nos filhos dele, mas a vida dele não, a vida dele me pertence. Ou seja, a vida de Jó, apesar de tudo, estava no controle de quem? No controle de Deus. E Jó não sabia disso. Jó não sabia. Jó não sabia o que estava acontecendo, seu Carlinhos. Ele não sabia. Ele não sabia. Mas ele era fiel. Ele era fiel. Deus usou um homem fiel para afrontar o diabo. Ele não vai usar um vacilão para afrontar o diabo, por quê? Senão o diabo vai degolar a pessoa. Ele não iria fazer um pedido desse para um frouxo na fé ainda, uma pessoa que não fosse aprofundada no compromisso de fé, uma pessoa que não tivesse um caráter espiritual forte, não seria colocado numa prova tão forte. Às vezes você fala assim, é demais para mim? Não, não é demais para você. Deus permitiu porque você pode. Levanta a cabeça, irmã. Deus permitiu porque você o quê? Porque você pode. Às vezes você fica assim, é demais para mim. Eu estou cansado, eu não estou aguentando mais. Só que Deus te escolheu. Deus te escolheu, mãe. Deus te escolheu, pai. Deus te escolheu, trabalhador. Deus te escolheu. Mas sabe por que Ele te escolheu? Porque você pode. Sabe por que Deus escolheu Jó? Porque Jó podia vencer o diabo. Porque Deus já tinha dado a ele o caráter espiritual. Deus já tinha dado a Jó o caráter espiritual. E da mesma forma Ele pediu a Abraão. Mas foi para quê, pastor? Para Abraão perder? Não, para Abraão o quê? Crescer. Tudo que está acontecendo na sua vida é para você crescer. Às vezes você fala assim, pastor, mas será que eu vou ficar a vida toda nessa? Talvez você vá ficar porque você ainda não cresceu. Quando você olhar o seu problema com maturidade, quando você enfrentar o seu problema com maturidade, quando você enfrentar o seu problema com fé, com compromisso com Deus, Ele está esperando isso, Ele quer isso, você vai crescer. Você vai crescer e Ele vai prover. Porque Abraão teve provisão de Deus, nós vamos ver. Amém, irmãos? A Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia fala. Levantou Abraão pela manhã. Abraão dormiu até mais tarde. Ele levantou o quê? Levantou cedo, decidido. Irmãos, olhe para cá. Decidido a fazer o que Deus mandou. Não, peraí, Abraão não dormiu. Abraão ficou preocupado a madrugada inteira. Está escrito isso aí? Abraão orou a Deus para confirmar. Está escrito isso aí? Não. Abraão fez o quê? Abraão se levantou, então, ou seja, decisão. Então se levantou Abraão pela madrugada. Amém? Deus deve ter falado com ele de madrugada. Abraão não se levantou 2 horas da tarde. Ele se levantou que horas?
De madrugada. Pastor, Deus falou com Abraão de madrugada, e ele se levantou de madrugada. Ansioso. Ansioso para quê? Para fazer a vontade de quem? Ansioso para ser fiel a Deus. A ansiedade não é por causa do problema, irmã, é para ser fiel a Deus, seu Carlinhos. A ansiedade, irmã, não é para chorar, não é para gritar, não é para gemer, mas é para permanecer firme, confiando no Senhor. Ah, pastor, não sei o que vai acontecer. Ai, eu não estou aguentando mais. Me dá o calmante, me dá o remédio de alegria, me dá o remédio de controle do nervosismo, me dá isso, me dá aquilo. Ai. Não, Abraão levantou de madrugada. Abraão levantou de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Irmãos, cortou a lenha, olha só, olha aqui, ainda diz assim, não, eu tenho que fazer tudo de acordo, levar a lenha, chamou 2 funcionários dele, porque ele era um homem que tinha empregados, mas ele não falou o quê? Ficou quietinho. Você confia em quem? Em Deus, sim ou não? Então fique em silêncio. Moisés, diante do Mar Vermelho, quando o povo ficou alvoroçado ali, o exército de Faraó vindo, eles disseram a Moisés: era isso que você queria, que nós morrêssemos no deserto? Era melhor que nós tivéssemos ficado no Egito. Moisés falou: aquietai-vos, ou seja, calem a boca, porque vocês vão ver o poder de quem? O poder de Deus. Irmãos, quando nós confiamos no Senhor, o estado emocional é equilibrado. O coração, vem aquele sentimento de ansiedade, de pavor, de paralisia momentânea, mas nós não podemos parar. Vem aquela angústia. Abraão sentiu tudo isso, pastor? Sentiu. Ele deve ter sentido o ataque da angústia, da perplexidade. O que é perplexidade? É a pessoa ficar parada, sem saber o que fazer. Tem problemas na vida que causam isso, irmãos: angústia, perplexidade, sofrimento agudo. O que é o sofrimento agudo? É aquele que dói profundamente. Tem gente que está com um problema aqui nessa igreja que dói o quê? Profundamente, né, seu Edinho? Só que Deus está tratando, Deus está cuidando. É só você confiar no Senhor. Pastor, está difícil, não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem isso, meus filhos estão com problema, meus filhos estão nas drogas, eu não sei o que fazer, meu marido é alcoólatra. Mas Deus está tratando. Parece que tudo está contra você, mas Deus está o quê? Deus está tratando. Deus está tratando. Abraão segue para o Monte Moriá, irmãos. Abraão segue para o Monte Moriá. Eu falei que eu não ia ler, mas o Espírito Santo falou: não, você vai ter que ler. E por isso que eu estou lendo. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Olha só, irmãos, ele viu o altar, o lugar que Deus falou, de longe. Por quê, pastor? Mais uma prova. Porque a voz da desistência estava gritando ao seu quê? Ao seu coração: desiste, não vá. Esse filho é o filho que Deus tanto te prometeu. Você vai apresentar o seu filho. Mas Abraão tinha um compromisso de fé com quem? Não com seu coração. Entenda uma coisa, irmãos: o sofrimento, a situação que você está passando provoca sentimentos no seu coração que podem abalar sua fé. Nós temos que controlar os nossos sentimentos.
Nós temos que controlar nossas reações emocionais. Por que Sara não entrou nessa? Por que Sara não ficou sabendo desse propósito? Deus poupou Sara por quê, pastor? Porque ela não iria o quê? Ela não iria aguentar, a mãe não iria aguentar. Ela matava até Abraão, se Abraão falasse. Deus pediu o nosso filho. Abraão falou para Sara, ela nem ficou, a Bíblia não fala nem que Sara ficou sabendo disso. Tem coisas que é só você e quem? É só você e quem? Tem situações na sua vida que é só você e Deus. Não adianta falar, irmão, para ninguém. Eu não estou aguentando, tem uma coisa acontecendo. Não, segura firme, porque você vai preocupar outras pessoas sem necessidade. Às vezes a gente quer espalhar os nossos problemas até dentro da nossa casa, mas não era para espalhar. Você tem que segurar a bucha sozinho, principalmente os homens. Os homens têm que segurar a rédea, porque tem mais estrutura espiritual. A palavra diz que a mulher é mais frágil. Só que nós temos visto uma inversão hoje. Nós temos visto mulheres mais fortes emocionalmente e homens fracos. Mas o problema não é de Deus, o problema é dos próprios homens que têm permitido a inversão. Amém? Deus recebeu capacidade, Deus deu ao homem uma capacidade de estrutura emocional mais forte, mas nós temos visto homens mais fracos. Mas não é o problema de Deus, é problema daqueles que estão cedendo, não, aqueles que estão dando suas posições para as esposas. Ao invés da mulher ficar na posição de submissão, elas estão tomando frente. Por quê, pastor? Porque os homens não estão cumprindo o seu papel espiritual, de liderança espiritual. Os homens estão deixando as mulheres pegar no pesado, quando eles deveriam pegar no pesado. Eles deveriam tomar frente. Amém? Eles deveriam enfrentar a barra mais pesada. Mas só que eles estão deixando as mulheres enfrentar as barras mais pesadas. Mas Abraão não. Abraão falou assim, não, esse problema é comigo, eu não vou falar com Sara. Eu não vou falar com Sara. Eu estou numa situação difícil, mas sou eu e quem? Sou eu e Deus. Sou eu e Deus. E Deus vai fazer, Deus vai sustentar, Deus vai dar força, Deus vai dar estrutura emocional, Deus vai dar estrutura psicológica, Deus vai me confortar na caminhada, Deus vai me confortar, o inimigo vai atacar, mas eu vou resistir. Eu vou resistir. A palavra diz que Abraão seguiu, olhou o monte de longe e disse assim: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos o quê? Era esse o plano de Deus, só adorar? Era, igreja. Ele teria que preparar o altar e sacrificar o seu. Falou para os empregados: tem coisa que você não vai compartilhar. É isso que eu aprendo aqui. Irmãos, tem coisa que não se fala. Para quê, pastor? Para não vir pensamento contrário. Porque se você vai falar, a pessoa vai dizer assim: não faça isso. Por que ela vai falar que não faça isso? Porque ela não tem o caráter espiritual. Esses homens não tinham o caráter espiritual da experiência que Abraão tinha com Deus. Eles não conheciam a experiência de Abraão com Deus. Abraão tinha uma experiência profunda com Deus, então ele estava firme, porque ele sabia que aquela voz era de quem? Que aquela voz era de Deus. Você tem que ter essa comunhão. Eu vejo aqui, sabe o que, irmãos? Uma comunhão profunda. Eu vejo aqui um homem de oração. Eu vejo aqui um homem que sabia o que estava ouvindo e sabia quem estava falando. E é assim que nós temos que ser. Pastor, Deus está permitindo, Deus mandou e eu vou fazer. Deus está permitindo e eu vou enfrentar. Aqui ele diz, a palavra diz que Deus falou com ele.
E vamos em frente. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Amém? Ele seguiu em frente, irmãos. Ele não parou. Então falou Isaque a Abraão. Olha só, olha o ponto alto da prova. Seu pai. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olhe para mim, irmãos. Imagine que tipo de sentimento brotou no coração de Abraão nessa hora, seu Carlinhos. O próprio filho inocente perguntando: eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, e o cordeiro? Abraão parou? Abraão parou, igreja? Não. Abraão não parou. Ele confiou em quem? Ele continuou com Deus. O sentimento dele, a pergunta do filho pode ter causado sentimentos emocionais fortíssimos no coração de Abraão. Pena, decepção, tristeza. Mas Abraão permaneceu firme. Isso mostra que nós temos condições de controlar nosso emocional. Quando você diz assim: eu não aguento mais, pastor, eu vou largar tudo, eu vou largar meu marido, eu vou largar meu filho, eu vou largar minha casa. Mas se você tivesse uma comunhão, se você tivesse um comprometimento de fé, uma disciplina para que esse comprometimento de fé fosse maior, você estaria resistindo numa boa. Isso aqui não é história da carochinha não, irmãos. Isso aqui mostra um homem equilibrado. Isso aqui mostra um homem forte. Amém? A palavra, quando fala de Elias, ela diz que Elias era um homem como nós. E ele orou e fez fogo o quê? Cair do céu. Elias era um homem como nós. Mas qual era a diferença? Comprometimento de fé. Era um homem que acreditava mais em Deus do que nos fatos. Era um homem que não se abalava com as circunstâncias, mas era firme com o Senhor, não com a promessa, mas de que Deus sempre fará o melhor. É esse o ensinamento que eu quero que vocês saiam aqui hoje. Deus sempre fará o melhor pela vida de vocês, desde que vocês estejam firmes com Deus, desde que vocês tenham um compromisso com Deus, desde que vocês se fortaleçam no Senhor. E ele disse assim para o filho: e disse Abraão: Deus o que? Proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos o que? Caminharam ambos juntos. O garoto também era obediente ao pai. Pastor, Isaque conhecia a palavra? Certamente conhecia a palavra. Deus proverá para si o cordeiro. E Deus, ele proveu o cordeiro para todos nós que estamos aqui, que é Jesus Cristo. Amém? Em Jesus Cristo, irmãos, estão as promessas de salvação. Em Jesus Cristo está a capacidade de suportar a provação. Em Jesus Cristo está a consolação. Em Jesus Cristo está a paz. Em Jesus Cristo está toda a provisão de Deus. Saiam daqui hoje com isso no pensamento. Pastor, eu vou permanecer firme no Senhor, esperando em Cristo e firme com Deus. Eu vou permanecer na minha fé, eu vou permanecer num compromisso de fé, amando a Deus através da fé em Jesus Cristo. Amém? E a palavra diz que na hora que Abraão foi executar a criança, o cordeiro
foi entregue por Deus para substituir. Se você não tiver disposição de amar mais a Deus, você não pode receber nada dele que seja valioso, porque senão essa coisa valiosa, ela vai tomar o lugar de Deus. É por isso que muitas vezes Deus não dá certas coisas a certas pessoas. Olhe para mim, por favor, que eu já estou encerrando. Por que Deus não me dá o que eu quero, pastor? Porque se Ele te der, você vai amar mais o que Ele quer te dar do que a Ele mesmo. Se você decidir hoje um compromisso inabalável com Deus, de fé, como Abraão teve, pode ter certeza que você vai ter a provisão de Deus e vai conservar as coisas mais valiosas da sua vida. Amém? Deus, Ele tem o substituto. Ele tem o substituto, mas você precisa amá-lo mais. Amém? Fecha a Bíblia.